Brasília, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin, decide antecipar o retorno dele aos trabalhos. Repórter Janaína Camelo, mais uma vez aqui com a gente. O objetivo principal é tratar dos desgastes provocados pela crise do Banco Master, é isso? Pois é, Tiago, o ministro Edson Fachin, presidente do STF, desembarca hoje à noite aqui em Brasília. Não era a previsão dele chegar em Brasília hoje, né? Porque o período ainda é de recesso judiciário. Por enquanto, ainda quem é o presidente interino de plantão é o ministro Alexandre de Moraes. Edson Fachin fez esse revezamento com o ministro Alexandre de Moraes, que é o vice-presidente. Mas diante de todas as polêmicas envolvendo a investigação do Banco Master, decisões consideradas contraditórias por parte do ministro Dias Toffoli, o presidente do STF então antecipou essa volta. Amanhã, ele vai se encontrar com o ministro Flávio Dino no Maranhão num compromisso pessoal com o ministro Flávio Dino. Mas logo em seguida ele retorna a Brasília, vai ter uma rodada de conversas com outros ministros do STF, com outras autoridades, tudo numa estratégia ali de reverter o que foi considerado um desgaste, sim, no nome do STF. E nessa estratégia do ministro Edson Fachin, Tiago, o ministro ele vai persistir naquela criação de um código de conduta ética dos ministros do STF e de outros ministros de tribunais superiores, que de certa forma sofre ali uma resistência por parte de ministros da Suprema Corte. E no caso envolvendo o ministro Dias Toffoli, há muitas críticas, né, ali de suspeitas de proximidade do ministro com alguns dos investigados do Banco Master, decisões do ministro, como por exemplo impor sigilo total ao processo, recentes decisões ali também em que, por exemplo, o ministro ele decidiu que todas as provas coletadas na investigação deveriam ser lacradas e armazenadas no STF. Ele acabou sendo questionado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e acabou voltando atrás, colocou na custódia ali esse material que inclui celulares dos executivos que estão sendo investigados, que foram apreendidos esses celulares, colocou na custódia ali da PGR e limitou apenas 4 peritos da Polícia Federal que têm acesso a todas essas provas. Então, agora é o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, entrando ali nessa discussão toda para tentar reverter essa situação. Tiago. Janaína, aproveitando você aqui no Jornal Jovem Pan, ainda falando sobre o Banco Master, a Polícia Federal decidiu adiar os depoimentos dos investigados. Quais os motivos? Tem nova data ou não? Pois é, inclusive tem já informação de momento que o ministro Dias Toffoli decidiu acatar um cronograma de dias e horários de depoimentos que foi apresentado esse cronograma pela Polícia Federal. Isso depois que o ministro Dias Toffoli pediu que a Polícia Federal reduzisse o tempo de colhimento de oitivas desses executivos que estão sendo investigados, né? Boa parte desses executivos vão ser ouvidos agora pela Polícia Federal, porque inicialmente esse período era de 6 dias, o ministro Dias Toffoli pediu que fosse reduzido para 2 dias. Então a Polícia Federal entregou ao ministro um novo cronograma ali de dias, que prevê 9 depoimentos entre os dias 26 e 27 de janeiro, viu, Tiago? Nesses depoimentos, eles vão acontecer por videoconferência e também presencialmente no Supremo Tribunal Federal. Então, são 9 pessoas que vão prestar depoimentos entre os dias 26 e 27 de janeiro. Inclui, por exemplo, entre executivos do Banco Master, também inclui o ex-presidente do BRP, Paulo Henrique Costa, que participou de uma cariação no final do ano passado com o Daniel Vorcaro. Nessa lista desse cronograma não está o nome do presidente do Banco Master, do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Não se sabe se ele vai prestar um novo depoimento ou se fica valendo o que ele falou na cariação no final do ano passado. Mas então está decidido, 9 depoimentos vão acontecer entre os dias 26 e 27 por videoconferência e também presencialmente lá no STF. Tiago. Bom, a volta antecipada do presidente do STF e mais informações sobre o Banco Master, o Judiciário em Brasília, com Janaína Camelo. Vou chamar os nossos comentaristas, começo agora por você, Cristiano Vilela. Você volta das férias hoje e esse caso só esquentando, o caso do Banco Master, a ponto do ministro Luiz Edson Fachin voltar mais cedo do recesso e a discussão sobre o Código de Conduta. Será que o Banco Master pode ser um
um ponto para impulsionar esse código que ele quer tanto tirar do papel? Pois é, Tiago, você vê que pouquíssimas vezes se viu um período de recesso do judiciário, especialmente o recesso de final de ano, de começo de ano, que fosse tão movimentado do ponto de vista de notícia, de repercussão de uma conduta dentro do próprio judiciário, do que em relação a esse caso de agora, envolvendo o episódio do Banco Master, e como você colocou bem, inclusive ensejando o retorno prematuro do presidente da Corte em meio a essas discussões. Eu vejo que talvez o momento seja um momento muito oportuno para a aprovação, sim, de um código de conduta. É fundamental, e isso vale não para o Supremo Tribunal Federal, mas vale para todos os órgãos do poder público, todos os poderes envolvidos, da mesma forma que a Presidência da República tem uma comissão de ética própria que analisa atos, inclusive do próprio presidente. Da mesma forma que você tem uma comissão de ética, um conselho de ética dentro do Parlamento, da Câmara, do Senado, é oportuno, sim, que os tribunais superiores, o Supremo, o STJ, tenham sim um código de ética no sentido de estabelecer os limites das condutas, até para que, eventualmente, esse tipo de situação que muitas vezes possa ser entendida como duvidosa, acabe não acontecendo e acabe não levantando qualquer tipo de suspeita ou qualquer tipo de ideia equivocada em relação aos tribunais. Denise? Tiago, a gente percebe que mesmo durante o recesso, os parlamentares também estão se mobilizando, pelo menos aqueles que querem uma CPI, uma CPMI, para investigar mais a fundo o caso Master, porque a gente vê vários tentáculos, né, dessas investigações, envolvendo não só o Master, também a REAG, e tem todas as questões colocadas em relação ao posicionamento do ministro Dias Toffoli, que é uma coisa que fica sob suspeita, o posicionamento da Justiça, quando se fala nessa questão de ética, começou quando ele puxou o processo para o STF, sob alegação de envolvimento de políticos, e agora o que se percebe é que ele tenta uma coordenação total sobre o que pode acontecer. Tentou uma cariação antes de depoimentos, fixando prazos, fixando para onde iriam as provas das últimas operações, a Operação Compliance, a segunda etapa, depois transferiu para a PGR, aí determinou quem seria que iria apurar, avaliar todo o material entregue, e até agora a gente vê um atraso da avaliação desse material todo pelas circunstâncias em que foi tratado. Então, Dias Toffoli, fora as notícias de envolvimento de familiares dele que teriam vendido o resort para alguém que tem ligações com o Master. Então, muita gente defende que ele saia desse caso e talvez o ministro Fachin cuide dessa situação, mas é uma situação muito delicada, não é? Você não pode impor ao ministro que ele saia do processo. Tem essa questão de todo o sigilo da documentação que essa CPMI, se surgirem, querem ter acesso à documentação, e mesmo que não haja nova CPMI ou CPMI juntando ou só no Senado ou com o Senado e também a Câmara, o fato é que a CPMI do INSS já teve em mãos documentação relacionada ao Master, que entrou nessa documentação que ficou sob sigilo, agora sob os cuidados de Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado e do Congresso. Então é tudo muito estranho, não é? Bom, Dora Kramer, você sempre ressaltou, né, o perfil discreto do presidente do Supremo Tribunal Federal, a ponto dele cancelar as férias para tomar providências internas sobre tudo o que está acontecendo em relação ao Master. Só aí a gente vê o sentido de urgência que o presidente da Corte dá a esse caso. E é um sentido de urgência que ele não dá sozinho. Evidentemente que isso tem o apoio, pelo menos da maioria, se não de todos, eu acho que até de todos, que o constrangimento no Supremo Tribunal Federal é evidente. E, Tiago, nesse caso do Toffoli, não tem manual de conduta de ética que dê jeito, porque ele já está infringindo várias normas, várias regras, vários hábitos, vários procedimentos que estão estarrecendo todo mundo. Evidentemente, ele continua dizendo que não tem razão para impedimento e que vai ficar ali. Eu não sei qual a solução que o ministro Fachin vai dar, evidentemente que ele vai construir uma solução, vai construir uma saída consultando, é por isso que ele está fazendo essas conversas. Veja, ele poderia esperar o ministro Flávio Dino poder vir a Brasília. O ministro Flávio Dino tem um problema pessoal, familiar, lá no Maranhão não pode sair. Mas quando o ministro Fachin se desloca para lá para conversar, é porque sim,
há um sentido de urgência, porque as coisas estão ficando muito ruins para a corte como um todo, que não pode colocar em risco, mais do que já está colocando, a sua credibilidade. Então, algum tipo de saída vai ter que ser encontrada, e agora essa história nem sabia, Janaína nos trouxe, que o Toffoli está saindo de férias, indo para Buenos Aires, não sabia disso, mas enfim, alguma coisa ali vai acontecer, porque o silêncio do Supremo Tribunal Federal está pegando muito mal. O Tribunal de Contas passou por esse mesmo processo e aí o colegiado resolveu reagir, não se aliando ao Toffoli, estava aliado, saiu dessa história, né? Então, o Supremo Tribunal Federal agora é que será instado a se posicionar a respeito disso. E vai se posicionar, porque o ministro Fachin poderia ter feito isso, essas conversas, essa rodada, silenciosamente. No momento em que isso sai, em que isso é divulgado, e não é, aí não se trata de vazamento, é divulgação mesmo, isso mostra a necessidade que o Supremo está tendo de se posicionar diante da sociedade com preocupação diante da atuação do ministro Dias Toffoli.